Boa noite, meu nome é Thales, eu sou farmacêutico, professor de farmacologia e mestrando em farmacologia pela Universidade Federal do Piauí. E hoje a gente vai falar sobre a farmacologia de medicamentos anticoagulantes, medicamentos antihemorrágicos e medicamentos antianêmicos. Como vocês podem ver aí no slide, já tem de cara aí a imagem do sistema sanguíneo, né? Então, onde que esses medicamentos vão atuar? Justamente no sistema sanguíneo. Qual que é a finalidade, Thales? Por que o sistema sanguíneo é tão importante? A gente sabe que o sistema sanguíneo... Então, vamos lá. O objetivo dessa apresentação, então, é a gente abordar a farmacologia dos anticoagulantes, antihemorrágicos e anti-anêmicos, né? Explorando os seus mecanismos de ação, interações medicamentosas, aplicações nas clínicas, e o objetivo é fornecer uma visão geral, né, abrangente dessa informação desses medicamentos. Como é interessante a gente ressaltar novamente que esses medicamentos vão estar atuando justamente no sistema sanguíneo, qual é um sistema muito importante para o transporte de nutrientes, né? E a gente sabe que o sistema sanguíneo ele é responsável por a grande parte, na verdade, do sistema sanguíneo é de matriz extracelular, né? E, e ele é formado por células de defesa. Esse sistema sanguíneo ele é formado também por plaquetas, entre outros. Vamos lá. O tecido sanguíneo ele tem muita matriz extracelular, né? Ele é responsável pelo transporte de substâncias. Ah, Thales, qual que são essas substâncias? Então, o sangue, né, ele é formado por uma coisa chamada hemácia. Essa hemácia, que é a célula do sangue, ela transporta nutrientes, transporta substâncias. E essas substâncias elas podem ser gases, por exemplo, quando a gente expira, a gente está puxando oxigênio. Então, esses gases, esses oxigênios se ligam nessa hemácia para que essa hemácia leve esse oxigênio até a célula lá do meu dedo, por exemplo, né? Então, as células fazem essa troca gasosa, então eles liberam CO2, a célula, e essas hemácias voltam na hora da gente aspirar, tá saindo CO2, né? Então, ela é composta também por leucócitos, que são os nossos células de defesa, e também transporta nutrientes, né? É interessante dizer que ela transporta glicose, por exemplo, ou também faz a excreção e eliminação de substâncias que não são necessários para o meu corpo, tá bom? Ele faz uma filtragem e libera. Também pode transportar hormônios. Então imagina só que eu tenho um problema e esse problema ele vai afetar uma desses transportes desses nutrientes. Então eu vou ter um problema no sangue. E é justamente onde esses medicamentos vão entrar, né? Os antianêmicos, antihemorrágicos e anticoagulantes. Então, para melhorar ainda mais a explicação de vocês, é interessante abordar, dizer que esse tecido, essas hemácias que eu falei para você, né, ela pode fazer uma coisa que quando ela está ativada, ela pode fazer como se fosse um coágulo. O pessoal, pelo dito popular, é o famoso quando o sangue está coalhado, né? Então, esse sangue ele coalha, porque imagina só, se o paciente chega no hospital, esse paciente levou uma facada, né? Então, ele está sangrando muito. Então, se esse paciente está sangrando muito, o nosso organismo, para manter a homeostase, para o meu corpo não perder sangue, ele faz um coágulo, ele coalha, para evitar que aconteça uma hemorragia. Então, é interessante vocês saberem disso, né, que o meu corpo ele faz esse coágulo. Mas agora pelo contrário, se esse sangue ele começa a formar coágulos dentro das minhas veias, que é por onde é transportado esse sangue, e eu tenho, por exemplo, a formação de um coágulo lá que ele vai ficar preso nas veias, ele vai formar um trombo, né? E vai obstruir a passagem, não vai deixar o restante do sangue passar, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, um AVC, né? Porque a gente não vai ter a passagem do sangue dependendo da região.
Então, vocês entenderam por que que o sangue faz esse coágulo, mas que às vezes ele pode ser bom e às vezes esse coágulo ele pode ser ruim, tá? Então, quando a gente fala dos antianêmicos em geral, o que que é a anemia? A anemia, ela é uma condição que ela é caracterizada pela redução de níveis de hemoglobina no sangue, que vai comprometer o transporte de quê? De oxigênio para os tecidos. Então, quando o paciente está com uma anemia, ele está com uma deficiência nas hemácias. Essas hemácias elas vão ter uma deficiência. E de que é formada essas hemácias, tá? Essas hemácias são formadas, elas são ricas em ferro e complexo B. Então, se o paciente ele não consome ferro, ou então esse paciente está com uma deficiência de complexo B, ele vai provavelmente desenvolver uma anemia, tá? Que é essa falta de nutrientes que as hemácias levam para a célula. Então, quando a gente fala de medicamentos antianêmicos, eles vão combater a anemia. E eles são o quê? Ferro, que a gente tem um exemplo de sulfato ferroso e ferro polimaltose. A gente tem a vitamina B12, que é a cianocobalamina e o ácido fólico. É bem comum vocês observarem também nas prescrições médicas que pacientes gestantes, os médicos começam a prescrever esse medicamento para pacientes gestantes, né? Justamente porque para que essas hemácias elas fiquem mais nutridas para poder levar mais nutrientes para as células, entendeu? Então, por isso que normalmente grávidas também fazem a reposição desses medicamentos antianêmicos, tá? Então, o objetivo é aumentar a produção dessa hemoglobina, que a gente pode chamar de hemácias, né? E corrigir a anemia. E qual que é os principais sintomas das anemias? Então, a gente tem fadiga, palidez, falta de ar, tontura e cefaleia, tá bom? É um dos sintomas que a gente pode sentir com anemia, tá? Então, os antianêmicos que a gente tem no mercado, como eu já falei para vocês, a gente tem os antianêmicos, que é o sulfato ferroso, que ele vai estar na apresentação farmacêutica, a gente encontra ele como comprimido, solução oral e também injetável, tá? O outro é o complexo B, né, ou vitamina B12, na verdade. A gente vai ter opções de comprimidos sublinguais e injetáveis, e o ácido fólico a gente já tem apenas a forma farmacêutica disponível no mercado, comprimido, tá? Então, o ferro ele pode causar como principais efeitos adversos que esses medicamentos causam. O ferro ele pode causar constipação, náuseas e constipação no paciente. Então, o paciente ele não vai, ele vai sentir vontade de vomitar e ele vai ficar com o intestino dele preso, tá? Então, vitamina B12 e ácido fólico em excesso também raramente vão causar efeitos adversos. Então, as outras classes de medicamento que tem, né, no mercado, a gente tem os anticoagulantes, ou seja, eles são os medicamentos que vão inibir o coágulo, prevenir a trombose. Lembra que eu falei que o sangue ele forma um coágulo? Então, quando a gente usa um medicamento que é anticoagulante, ele vai inibir a formação desse coágulo, tá? E isso no sangue, né? E a gente tem também os antihemorrágicos, que na verdade esses antihemorrágicos eles vão prevenir o coágulo, auxiliando na redução do sangramento. Lembra que eu falei para vocês do paciente que levou a facada? Então, esse paciente que levou a facada, ele está sangrando muito. Ele chega no hospital e é interessante fazer a administração, basicamente, de medicamentos que sejam antihemorrágicos para fazer a coagulação, para estancar aquele sangue, para evitar que o paciente perca sangue, beleza? Então, os anticoagulantes, eles, como eu falei para vocês, eles vão impedir a formação de coágulos, a formação de coágulos na cascata da coagulação. Eles vão ter uma interação medicamentosa, principalmente com a varfarina e a vitamina K e alguns antibióticos, causando uma, como é que eu posso falar? Uma hemorragia severa no paciente, porque são dois medicamentos que vão acelerar como é que a gente dá o dito mais popular, uma final de sangue, né? E na clínica eles são muito usados na prevenção de AVCs e fibrilação arterial. Por que que eles vão ser utilizados na clínica? Então, por que que na clínica eles são muito utilizados na prevenção de AVC? Porque lembra que eu falei que o AVC, o sangue ele forma aquele coágulo e quando esse coágulo ele obstrui a passagem de sangue, ele vai evitar essa passagem de sangue, então o paciente vai ter um acidente
vascular encefálico, por exemplo, né? Então a gente não vai ter o nutriente chegando no cérebro, então o cérebro não tem como sobreviver, tá? Então é um medicamento muito utilizado. Quais são os anticoagulantes? A gente tem como anticoagulantes a heparina, principal deles no hospital, né? A gente tem também a varfarina e os comprimidos de NOACs, tá? Que todos esses medicamentos vão estar evitando, tá? a formação desse trombo, né? O sangramento também é um principal efeito adverso. A varfarina exige, quando o paciente ele toma a varfarina, exige um controle especial no fator de coagulação, que é esse INR, tá? Para evitar que esse paciente tenha um caso de hemorragia. A gente não quer que forme o trombo, mas também a gente não quer que o paciente sangre demais, tá? Então, outra classe de medicamentos são os antihemorrágicos, né, que eles vão ter um efeito contrário dos anticoagulantes, porque eles vão promover a coagulação, diminuindo o sangramento. Então, o paciente não vai sangrar. Agora, eu não quero que ele sangre, que é aquele paciente da facada. Eu quero que ele estanque o sangue e aquele sangue não saia, né? Então, a interação, ele tem algumas interações exclusivamente com anticoncepcionais ou anticoagulantes, tipo, se eu usar anticoagulante e antihemorrágicos, eles podem um inibir o efeito do outro e acabar não tendo o efeito desejado, tá? Então, um exemplo deles, eu tenho os medicamentos como ácido tranexâmicos, né, que é para hemorragias e menorreias. Eu tenho também o etamesilato, vitamina K, que são também outras duas classes de medicamentos que também são utilizadas no hospital como coagulante, tá? Fator de coagulação. O objetivo é estancar o sangramento excessivo. Ele é usado para hemorragias também pós-cirúrgicas. Da pós-cirurgia é bem comum os médicos prescreverem também um ácido tranexâmico ali junto para o paciente tomar. É comum também pacientes que estão menstruadas, né? Mulheres que menstruam, que têm um sangramento muito intenso, tá? E também para sangramentos nasais. É a principal clínica deles aí. E a vitamina K raramente vai causar reações alérgicas, mas agora o ácido tranexâmico ele pode causar um pouco de náuseas e tonturas, tá? E o etamesilato ele pode causar umas erupções cutâneas. Então, essas interações, essas considerações interessantes a gente falar na enfermagem, porque é o curso técnico de enfermagem, é que o ferro ele pode interagir com antiácido, tá? E a varfarina também pode interagir com alguns alimentos e que essas interações podem causar um efeito de inibição um do outro ou de potencialização de efeitos colaterais, tá? Então, é interessante fazer o monitoramento do sangramento. Lembra que eu falei para vocês que é o fator de agregação plaquetária ou fator de coagulação sanguínea, tá? E fazer a verificação das gengivas para saber também como é que está o fluxo de sangue, a gente observa por lá. Então, o conhecimento da farmacologia desses medicamentos ele é importante, ele é crucial na prática clínica, compreendendo seus mecanismos e interações, né? E permite uma terapia segura para o paciente. E a constante atualização é essencial para o uso racional desses medicamentos, tá? Então, eu trouxe aqui só para vocês apresentarem também, para ter uma ideia de caso clínico, como que funciona dentro do hospital. Então, imagina só aí o paciente é João, né, de 65 anos, ele tem um histórico de fibrilação atrial, e a história clínica dele é que o paciente ele é hipertenso, ele também é diabético. Então imagina só, se esse paciente já é hipertenso, eu já vou ter uma pressão. Lembra o que é a hipertensão? É a pressão que o sangue faz nas paredes dos vasos. Então essa pressão que o sangue faz na parede dos vasos vai fazer com que esse paciente seja hipertenso. Então já tem essa doença, né? Ele também é diabético e sofreu um acidente vascular encefálico, um AVC. Então esse paciente ele tem histórico de formação de coágulo, formação de trombo, porque ele já teve um acidente vascular encefálico, né? Então, o seu cardiologista prescreveu a varfarina para prevenir novos eventos trombolíticos. Lembra que a varfarina, ela vai
ele é um medicamento anticoagulante, né? Ele vai prevenir a formação de coágulos, então ele vai deixar o sangue mais fino, né? Ele vai deixar o sangue mais fino. Então, a investigação também é que esse paciente ele faz o consumo de chá verde e, além disso, ele faz uma automedicação com ibuprofeno para dores nas articulações. Aí, olha aí a interação. A gente tem uma interação de ibuprofeno com a varfarina. Então, quando eu faço a utilização de um medicamento anti-inflamatório, lembra que é muito comum fazer a utilização do AS também, né, para afinar o sangue. Então, se eu faço a utilização de anti-inflamatório, eu já vou ter um risco de sangramento elevado. E quando eu tomo a varfarina, que é um anticoagulante, então esse paciente ele tem um risco muito grande de ter uma hemorragia, tá? Então, o alho e o chá verde, ele pode potencializar o efeito da varfarina também, aumentando ainda mais o risco de sangramento. O ibuprofeno, que é um AINE, ele interfere na formação plaquetária, né, na função plaquetária, agravando o quadro desta maneira, tá? Então, qual que é a conduta a se fazer? Então, a suspensão da varfarina até normalizar esse fator de agregação plaquetária, tá? Depois evitar os AINES e optar por um outro medicamento que seja para dor, por exemplo, o paracetamol. O acompanhamento rigoroso também desse fator de coagulação sanguínea e o ajuste da dose. A educação do paciente ela é fundamental sobre essas interações, tanto medicamentosas como alimentares. Então, por isso que a formação dos profissionais da saúde, como os técnicos de enfermagem, eles vão estar de frente ali com o paciente, eles vão identificar e vão conseguir fazer a educação para o paciente. Falar, olha, não tome ibuprofeno, não consuma tal alimento que vai também favorecer, tá bom? Então, a varfarina, ela tem interações significativas com alimentos e com outros medicamentos, né? E lembra, sempre ver a fator de agregação plaquetária, tá bom? Para evitar complicações. Então, a apresentação é essa. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida eu fico à disposição. Então, até a próxima. Valeu, gente!